Muito bem, e os 144 mil? Vamos lá. Do versículo 4 a 8, então, nós encontramos esta expressão sendo dita que o número dos que foram selados é 144 mil. Existe algumas denominações que fazem interpretações engraçadas sobre isso. Tem uma denominação, talvez aqui tenha uma interpretação mais popular e mais bem conhecida por todos, os Testemunhas de Jeová, e eles dizem que esses 144 mil são exatamente o número daqueles que serão salvos. E eles então fazem uma interpretação literal desse texto, né? Literal. Qual o problema dessa interpretação literal? Que se é literal, então somente os Testemunhas de Jeová israelitas vão ser salvos, porque a interpretação literal é que são 12 mil de cada uma das tribos lá de Israel. Então eles estão fora. Aí eles vão dizer, não, é que 144 mil é os que vão viver lá no céu. O resto vai ficar aqui na nova terra. E aí eles estão imitando um pensamento, que é um pensamento muito disseminado, inclusive entre nós. E isso foi disseminado principalmente por uma Bíblia de comentário, que foi a primeira Bíblia de comentário que foi traduzida para o português, que é chamada Bíblia de Scofield. Talvez você tenha em casa uma Bíblia dessa. Eu te aconselho a usar só o texto bíblico, não use os comentários, porque eles são terríveis. E estes comentários, eles ensinam em relação a estes 144 mil, e também em relação à igreja, que Deus tem dois planos. Um plano, que é um plano específico, direcionado a um povo, a uma nação política, a nação de Israel, e os planos de Deus em relação a essa nação são planos terrenos. Deus vai fazer nova terra para colocar esse povo reinando e dominando essa terra. E os planos para a igreja são planos celestes. Então, quem faz parte da igreja vai viver com Cristo no céu. Isso, eles vão lá usar os textos bíblicos como eles querem usar para tentar provar essa tese. Mas isso não é algo legítimo, não é fruto de uma boa interpretação das Escrituras. Então, cuidado, porque você vai ouvir várias coisas a respeito destes 144 mil. Eu quero passar para vocês aquilo que a gente sempre tenta fazer, que é analisar o texto sendo honesto com o que a Bíblia diz e tentando aprender usando o contexto. E então a Bíblia diz que o número desses selados é um número de 144 mil. 12 mil de cada uma das tribos. Estes números 12 e 1000 são extremamente emblemáticos e cheios de significado dentro das Escrituras. O número 12 você relaciona logo de cara com as 12 tribos e depois com os 12 apóstolos. Nós já vimos inclusive que estão os 24 anciãos ao redor do trono, representando as duas igrejas, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo. As 12 tribos e os 12 apóstolos. Bom, para começo de conversa, numa hermenêutica bem feita, você não pega 7 capítulos e usa uma interpretação para um número de um jeito no lugar, e depois quando chega no outro você interpreta de outro. Ou seja, você está usando 2 pesos e 2 medidas. Se eu entendo que 12, no capítulo 5 e 6, faz referência às 12 tribos do Antigo Testamento e as 12 do Novo, portanto as 24 tribos ou os 24 anciãos, eu não posso entender aqui de outra maneira. Eu tenho que seguir a lógica que eu estou usando dentro da minha hermenêutica. E a minha hermenêutica me faz olhar para estas citações de João e considerar que João está fazendo o seguinte: João está pegando o número 12 e ele está fazendo a seguinte conta, ele está multiplicando 12 por 12. Ou seja, ele está pegando todo o povo do Antigo Testamento, simbolizado nas 12 tribos, e ele está pegando todo o Novo Testamento, simbolizado nos 12 apóstolos, e ele está fazendo uma multiplicação. João não, Deus que está revelando isso para João. E aí você chega ao número 144. Mas 144 é um número representativo de todas as tribos e povos e línguas. Mas não é uma porção pequena de gente. E então João, ou Deus, vai inspirar João a incluir o número 1000 aqui. Por quê? Porque 1000 em todo o escrito do Novo Testamento e do Antigo Testamento tem a ver com algo muito grande. E então você tem 12 vezes 12 vezes
mil. E você chega no número 144 mil. Isso é uma conta que nós podemos fazer e entender que este número não é um número no acaso. Este número é um número muito bem escolhido para dar um sentido muito claro, muito específico. Este número simboliza todos os eleitos do Senhor, na velha dispensação e na nova dispensação, no Antigo Testamento e agora, no período do Novo Testamento da Igreja do Senhor Jesus. Aqueles que vieram da tribo de Israel e aqueles que vêm de todas as tribos que foram feitos Israel de Deus em Cristo Jesus. Esta é a ideia deste número. O número não está limitando a quantidade de salvos, de eleitos em Deus a 144 mil. Veja só, se você pegar simplesmente a doutrina da aliança no Antigo Testamento, e você entender que todos os descendentes de Abraão, especialmente se você quiser limitar ainda mais, aquelas gerações que serviram realmente a Deus, você vai ter um número centenas de vezes maior do que esse daqui. Se você pegar o número dos cristãos do primeiro século, você tem um número maior do que esse daqui. Então a ideia aqui não é realmente limitar, mas é ampliar. É esta a ideia. É a ideia de pegar muita gente de todas as tribos de Israel e muita gente de toda a igreja do Novo Testamento. O número 1000 é usado para descrever um número muito grande. E então a gente tem algumas citações em toda a Bíblia que fazem isso. Se eu pegar, por exemplo, Deuteronômio capítulo 1:11, diz: Moisés falava nesse texto a respeito de bênçãos à nação de Israel 1000 vezes maiores. 1000 ali está sendo usado para descrever um número exato, é isso que ele queria dizer? Bom, vocês receberam aqui um camelo e o povo de Israel vai receber 1000 camelos, exatamente, nenhum a mais, nenhum a menos. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto está dizendo que a bênção de Deus sobre Israel é 1000 vezes, são muitas vezes mais do que sobre qualquer outra nação. Você vai pegar textos como Deuteronômio capítulo 7, é dito que Deus mantém sua aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações. O reverendo Sebastião fez uma brincadeira quando ele estava aqui. Quer dizer então que se eu faço parte da geração 1001, eu estou fora? Não, é óbvio que não. O número 1000 não está sendo usado como um número para fazer uma limitação. Ele está sendo usado para mostrar a amplitude, a grandiosidade daquilo que está sendo oferecido a Israel. Em Josué capítulo 23, versículo 10, Josué fala sobre como um único israelita pode ir por 1000 soldados inimigos para correr. Ou seja, será que um único israelita conseguia colocar 1000, mas se aparecesse um a mais, aí ele morria? É essa a ideia? Não, a ideia é a mesma ideia quando a gente usa muito, eu não sei vocês, mas eu tenho muita mania de usar o 300, eu não sei por que 300, mas eu já liguei 300 vezes lá, ninguém atende. Eu já fui 300 vezes lá, não encontrei ninguém. A gente tem mania de usar isso. A ideia é essa. Não é que eu fui lá 300 vezes. Eu acho que eu fui lá umas 3 ou 4. Eu quero dizer que eu fui mais de uma vez. Eu fui várias vezes, né? E se eu for 1000, eu vou falar as 300 do mesmo jeito. A ideia é mostrar uma quantidade grande de tentativas ou grande de coisas, né? O Salmo 50, versículo 10 diz: Deus possui alimarias aos milhares. Nós sabemos que são milhões, mas a ideia do salmista é dar uma palavra que entenda, que compreenda todos. Se você pegar o Salmo 90, versículo 4, diz: 1000 anos são como um dia aos olhos de Deus, e 1001 anos é um dia e um pouquinho? Não, a ideia não é que são 1000 dias um ano, mas a ideia é que é muita coisa, tá? Então a ideia aqui no texto, é óbvio que esses números eles não podem ser tomados literalmente. Esses números são usados para quê? Para dar uma nomenclatura a um grupo muito grande. 144 mil é um grupo de selecionados de todos os povos, línguas e nações, representados pelo povo judeu. E aí entra um ponto muito importante. Eu não posso tirar a importância do israelita e do judeu no texto. Por que João vai fazer questão de colocar aqueles nomes lá dos judeus? Ele faz questão de colocar esses nomes dos judeus, das tribos, exatamente porque isso é muito importante. É importante porque para Deus sempre houve um único povo, não tem dois povos.
São os dispensacionalistas que tentam dividir o povo de Deus em dois grupos, os judeus e os não-judeus. Lá no primeiro século, os apóstolos lidaram com esse problema, uma tentativa de dividir o povo entre judeus e gentios. Mas Deus nunca quis isso. Jesus Cristo pagou o único preço, tanto por judeus quanto por gentios. Em Cristo Jesus nós somos feitos um único povo. A promessa que Deus fez lá em Gênesis a Abraão foi que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia na praia. Não disse duas descendências, não falou de dois grupos, mas de um único grupo. E por uma questão de sermos, está me faltando a palavra agora, não é honesto, mas de sermos justos, essa promessa foi feita a um judeu. Qual o problema de eu dizer que eu pertenço a esse Israel? Para que eu quero o meu nome junto do dele? Eu não preciso. Essa promessa foi feita a Abraão e foi feita aos romanos, aos brasileiros. Não, foi feita a Abraão, ele é judeu, ele representa todo este povo. Veja alguns textos interessantes. Romanos 9, de 6 a 8 diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos na promessa. Significa, quem são os descendentes de Abraão? Quem são os pertencentes a essas 12 tribos de Israel? Todo aquele que é filho da promessa, todo aquele que foi selado com o Espírito Santo de Deus, todos aqueles que foram chamados. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, ele fala sobre isso também, tentando acabar com a divisão que existia da igreja, lá na região da Galácia. Ele diz o seguinte: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, versículo 7 do capítulo 3. Depois, versículo 29, ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós não somos dois povos, o povo de Israel e a igreja. A igreja é o verdadeiro Israel de Deus. E todos aqueles do Israel político que creram em Cristo Jesus são Israel de Deus. Nós somos um único povo. Por isso, então, por uma questão de justiça, essa revelação não é dada assim: 12 ou 6 mil da tribo tal, 6 mil da tribo tal, 6 mil da tribo tal, e depois 6 mil do apóstolo tal, 6 mil do apóstolo tal. Por que o texto não aparece dessa maneira? Porque a tribo de Israel, com suas 12 tribos, é representativa de todo o povo de Deus. Sejam aqueles que creram no Messias antes dele vir lá no Antigo Testamento, sejam nós que cremos no Messias agora, aqui, depois dele ter vindo e dele ter realizado o seu ministério entre nós. Nós somos um único povo. Deus não tem dois povos separados. E estes 144 mil simbolizam todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, desde o primeiro que Deus chamou, ao último que será convertido antes da vinda do Cordeiro. Todo este grupo está contado aqui nestes 144 mil. Um último texto ainda, antes de nós encerrarmos essa parte, Efésios 2, versículos 14 e 16, diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, fazendo referência a Israel e a gentios, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Isso significa que para Cristo, envolver-se com antissemitismo ou com essas divisões que nós tentamos criar, seja dentro da nossa própria igreja, ou seja com a igreja lá de Israel, com a igreja gentil, com a igreja judaica, isso não existe. Cristo morreu, entre outras coisas, para colocar um fim nessas divisões. E então, ao invés de ficarem
brigando e discutindo para dizer quem são os 144 mil, nós deveríamos entender a lição que este número ensina. E a lição que esse número ensina é que nós somos um único povo. Um único povo. E nós deveríamos andar juntos e não separados. Gentios e judeus. Nós não deveríamos deixar que o denominacionalismo nos separasse. Porque o nosso problema não é nem com o judeu. Nossos problemas são com os nossos irmãos que às vezes moram na mesma rua que nós, que pertencem a outra denominação. Ou às vezes que pertencem até à nossa própria denominação e a gente não gosta. Esse é o problema. Quando o número dos eleitos foi descrito, não foi descrito em duas partes. Foi descrito numa única parte, um único grupo, o povo do Senhor, os 144 mil, que os anjos que vão trazer o juízo aguardam, que sejam todos encontrados sobre essa terra. E aí é um fato muito interessante neste texto, se você olhar o versículo 9, vejam como João, logo após descrever o número 144 mil, ele vai dissecar esse número agora. E agora, dissecando esse número, ele vai dizer o seguinte, olha, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Como é que ele vai descrever estes 144 mil selados? Porque até então ele não viu o grupo de pessoas. Ele viu um anjo que ia sair para selar estes 144 mil. Ok, o anjo foi lá e selou. E agora? Cadê? Deixa eu ver os 144 mil. E aí João diz, mas é uma multidão que não tem como enumerar. Quem são os 144 mil? São uma multidão que você não pode enumerar, de todas as tribos, povos e línguas. Gente de todas as épocas e de todos os cantos. Gente que foi escolhida por Deus, foi selada, foi justificada pela obra graciosa de Cristo Jesus. Você e eu fazemos parte dessa multidão extraordinária, que canta, que se dobra diante do trono do Cordeiro. A gente está aqui ainda, passando por dificuldade, por lutas, passando por épocas boas, por épocas difíceis, mas nós devemos lembrar que nós fazemos parte de um único povo, e um povo que tem um futuro absolutamente desenhado, delimitado, definido. E o meu futuro aguarda para mim, por causa da graça e da misericórdia do Senhor, algo glorioso. Nós vamos ter a oportunidade de ficar próximos do grande Deus de toda a terra, de adorá-lo, de exaltá-lo, de cantar a Ele, de falar dos seus poderosos feitos e de desfrutar do cuidado dEle por toda a eternidade. É o que nós vamos ver na semana passada. Como Deus vai cuidar destes 144 mil selados, que são uma multidão que ninguém pode enumerar. Deus vai fazer coisas extraordinárias com esse povo que hoje chora, mas um dia e por toda a eternidade terá dos olhos enxugado toda a lágrima. Que Deus nos ajude, que a gente não encontre nesses números da Bíblia divisões, muito pelo contrário, que esses números sirvam sempre para mostrar a nossa unidade e não a divisão. Infelizmente, a interpretação corriqueira desses números todos da Bíblia só são usados para produzir divisão e não para produzir unidade. Mas aquilo que diz respeito a uma interpretação boa, uma interpretação bíblica, sempre vai produzir no final unidade e não divisão. Essa é uma das provas a respeito daquilo que realmente é uma interpretação bíblica. Esse número não é para dividir, esse número é para juntar. É um número simbólico de todos aqueles que são chamados e selados pelo Senhor em toda a história. E a nossa oração deve ser que o Senhor chame logo todo este povo. E que Deus me ajude a ser um instrumento para chamar, para encontrar estes selados de Deus. Porque quando esse número for fechado, quando todos forem achados, então o Senhor vai consumar todas as coisas. Até lá, que nós suportemos com perseverança as adversidades, colocando nossa confiança no Senhor.
A maior de todas as aplicações desse texto para a nossa vida é exatamente essa questão da unidade que nós devemos preservar e da vida de gratidão por fazermos parte deste número tão importante, tão especial. É o número daqueles que foram escolhidos pelo Senhor antes da eternidade. Não foi porque eu fiz alguma coisa melhor do que os outros. Muito pelo contrário. Não foi porque o Senhor viu beleza em mim que não viu em outros. Não foi porque Deus olhou para nós e achou-nos mais santos do que os outros. Não. Este amor é absolutamente inexplicável. Deus nos amou por uma decisão pessoal e livre dele. E eu tenho que louvá-lo e agradecê-lo todos os dias por esse grande amor.